Estamos de volta com o programa Cidadania. Estou recebendo hoje no estúdio Ney Francalassi Bittencourt, ele que é o presidente da AREA, a Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Rio Tubarão. Ney, no bloco anterior nós estamos conversando sobre essa questão do leque, né, de ações, de funções que representam, que fazem, que executam os engenheiros nas várias áreas. O engenheiro civil, você citou ali no finalzinho a questão das estradas, né, das obras. A nossa região, né, numa visão geral, assim, a gente vê às vezes alguns problemas com edificações, com estradas. Claro que isso vem muito da questão pública, né? Nessas funções específicas, para que não tivesse problema, seria interessante um responsável da área trabalhar, um engenheiro, por exemplo, um exemplo assim, o secretário de obras do município, que trabalha principalmente nesses municípios interioranos, né, que é muita estrada de chão, como o pessoal diz. Um engenheiro civil teria uma noção melhor do que uma pessoa que não é da área? Com certeza, né, Marcos? Eu diria assim que no Brasil, de uma forma geral, existe assim um certo... não se dá a devida importância à engenharia, né? Como tu estás colocando, determinadas funções que são preenchidas em órgãos públicos, às vezes não são por pessoas que têm essa formação, né? Uhum. E quando, em muitas situações, ela requer essa formação, né? Assim como um médico, um advogado, um dentista, eles são insubstituíveis, né, profissionalmente, né? Na engenharia também nós temos esse mesmo problema, né? Leigos, né, assumindo posições que deveriam ser de um engenheiro, né? E muitas vezes a gente observa também, e isso quando se faz uma obra, quando se vê numa visão geral os municípios das cidades, a gente vê muitas questões que poderiam ser resolvidas, como calçadas e estradas e uma organização. Eu acho que poderia ter uma organização melhor, né? Junto com um engenheiro e um arquiteto que tem uma visão mais estética da coisa, né? Sim, eu poderia citar assim um exemplo assim para ficar uma coisa bem mais fácil de ser compreendido. Digamos assim, a obra da BR-101, aqui nesse trecho aqui da cidade, né? Uhum. A prioridade de cronogramas de execução de obras. No caso dos trevos, né? Nós tivemos um problema grande que foi o trevo principal da cidade, né? Que foi gasto muito dinheiro, né? E no fim... Não, e ele ficou por último, né? Ficou por último. Então, assim, se tivesse havido um envolvimento da sociedade junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura, né? O DENIT, né? Se tivesse havido uma intervenção, digamos assim, somando forças, né, das associações aqui comerciais, claro, industrial e associação de engenheiros, nós poderíamos ter, pelo menos, trabalhado em cima do cronograma. Teríamos dado prioridade, no caso, ao trevo central, que foi o último a ser executado, né? Foram executados os outros que não tinham tanta importância quanto ele, né? E poderia ter sido feito de uma forma diferente. Poderia ter sido priorizado, né? Se nós tivéssemos intervido nessa questão, né? E daí vem outra questão interessante que também, assim, além do conhecimento técnico, né, por exemplo, da área dos engenheiros aqui da região que poderiam trabalhar para ajudar, tem também a questão de conhecer a realidade local também, né? Além da questão técnica, essa questão da realidade local, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu colocaria um outro exemplo. Hoje nós temos um problema grande relativo a inundações quando ocorrem chuvas torrenciais, né? Correto. Isso em virtude do quê? Da impermeabilização do solo, né? E essa impermeabilização ela se dá pelo tipo de pavimento que se usa nas estradas, né? O asfalto, que é um pavimento que ele tem que ser impermeável, a sua base tem que ser impermeável para poder corroborar com a sua manutenção, né? Com a sua eficiência, né? E então, assim, quando há uma chuva torrencial, essa água que geralmente se infiltrava no solo, né? Os pavimentos antes eram feitos com paralelepípedo, né?
e era bem mais fácil para absorver essa água, né? Então, com o uso do asfalto, nós impermeabilizamos, né? Então, aí nós teríamos que ter um sistema de drenagem mais eficiente e começar a questionar também o porquê de não utilizarmos a técnica anterior, que era de paralelepípedo, né? Eu vejo assim na cidade, muitas ruas aqui na cidade com pavimento de paralelepípedo deformado, né? Bastante deformado em função de intervenções, de obras da companhia de água, né? Que costuma fazer ligações de água nas residências, né? E aquilo vai deformando o pavimento, né? E há um tempo atrás eu lembro que a prefeitura, isso há um bom tempo atrás, né? Que a prefeitura recuperava esses calçamentos, né? Isso é uma coisa simples. Tem uma equipe de manutenção, remove o paralelepípedo, faz o lastro de areia, né, e depois recoloca o paralelepípedo e mantém um alinhamento, né, um nivelamento das ruas, né, sem a necessidade de asfaltar, né. Hoje, quando se vê uma rua dessa deformada, a primeira coisa que se pensa é em asfaltá-la, né? E esquece de todas essas outras questões, como você citou, né? A questão de alagamentos, enfim. Sim, porque daí a questão da impermeabilização, né? O asfalto, ele impermeabiliza, né? Então, quer dizer, toda aquela água que poderia ser absorvida na estrada, ao longo da estrada, acaba indo tudo para o sistema de drenagem, aí acaba... Ô Ney, essa questão, né, que o pessoal vinha utilizando, como você falou, em certos tempos passados, a gente vê muito isso em municípios pequenos ainda, utiliza as lajotas, né, para fazer a pavimentação. E relacionado às obras, né, o que mudou dos anos, né, as obras, os prédios, as edificações, a tecnologia, ela melhorou e veio a ajudar essa questão de ambiental também ou não? Porque o que você citou aí, dessa questão das inundações, há anos passados era uma coisa mais simples, lajota, mas que não dava tanto problema no futuro, né? Como é que é essa relação? Olha, eu diria que houve uma evolução, né, nas técnicas construtivas, né, nas técnicas de projeto também, né, o advento do computador, né, eu diria assim que, é claro que não é tão novo, mas é de meados da década de 80, né, e isso trouxe assim uma qualidade melhor para os projetos, para o planejamento das obras, né. E realmente houve uma evolução significativa, né, na engenharia. Né? O que ajuda até a dar mais rapidez nessa questão, principalmente do projeto? Sim, na elaboração e na execução da obra, né? Tu tens como detalhar melhor um projeto de engenharia, né? Ok, Ney, nós vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí.